como é libertador ouvir isso, Jean. E eu acho que todos os nossos amigos em comum que estão agora assistindo a gente estão felizes de ouvir isso, estão, no mínimo, emocionados e afetados, como eu estou também, afetado e emocionado com isso, porque isso serve de exemplo, isso serve para muitas pessoas que passaram por situações semelhantes. Você, Jean, acaba sendo um exemplo para muita gente que viveu o exílio nesses tempos nefastos também. Foi por isso que eu te fiz também essa pergunta sobre as estratégias de sobrevivência, porque essas dificuldades vão servir para inspirar muita gente e para acalentar o coração dos nossos amigos também agora, nossos amigos que estão te ouvindo. Muito bom, muito bonito o que você falou, muito acalentador, viu, Jean? Muito obrigado por você poder... Bacana. Como foi ver o Brasil de fora do Brasil nesses últimos anos? Nossa, essa é uma pergunta... Sempre ver, na verdade, assim, é como você sair de um aquário, né? E enxergar como um peixe que sai do aquário e pode enxergar aquele aquário na totalidade, assim. É isso, eu conseguia enxergar o Brasil não inserido nele, portanto, ver diferentes aspectos do que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, tendo uma relação de saudade com esse país, portanto, o pertencimento falava alto, mas também uma desidentificação profunda com um país que vigorou durante 4 anos, que foi esse país de Bolsonaro, esse país da extrema-direita e do fascismo. E isso provocou em mim uma crise com pertencimento. Então, o exílio é um lugar muito delicado e complexo, porque eu não estava em exílio porque eu queria, na verdade, eu fui obrigado ao exílio. Então, claro, tem essa dimensão da saudade, da relação com a sua língua, com seus amigos, com a sua família, com quem você deixou lá. Tem o efeito da desterritorialização. E, por outro lado, essa desterritorialização lhe obriga a enxergar o país desde fora, sobretudo agora com as mídias sociais, com a internet, com as novas tecnologias da comunicação. Você tem uma mirada muito mais de 360 graus, consegue ter... Você vê a leitura que a imprensa, os meios de comunicação fazem do país de fora, né? Você vê essa representação que ora é correta, ora não é. E, claro, ao ver o país de fora, eu pude ver esse Brasil que emergiu com esse ódio, com esse aspecto, essa dimensão do ódio, do ressentimento, da ansiedade sexual, do medo, né? Essa identificação com o mal que não tinha nada a ver comigo. Então, eu não tinha nada a ver com esse Brasil. Então, era uma relação complexa ver o Brasil de fora. Assim, por um lado, esse Brasil que votou em Bolsonaro, esse Brasil que fez os acampamentos na frente dos quartéis, esse Brasil dos generais golpistas, né? Desse partido militar que está desestabilizando permanentemente a democracia brasileira, que desestabiliza, que quer vir para a vida política quando deveria estar na caserna. Esse país dos corruptos, das organizações criminosas que se infiltraram nas estruturas do Estado, esse Brasil dos funcionários do Estado cooptados pelo ódio, pelo discurso do ódio, esse Brasil das seitas neopentecostais, não tinha nada a ver comigo. Então, eu ficava nessa ambiguidade e isso colocava em xeque esse pertencimento, a ideia de identidade nacional. Então, cada vez mais, vendo o Brasil de fora, você vê a nação e qualquer nação como uma ficção, como diz o Benedict Anderson em Comunidades Imaginadas, né? Só que, ainda que seja uma ficção, essa ficção construída, essa ficção está em nós. Então, havia um Brasil que estava em mim e havia um Brasil que eu queria, para o qual eu queria voltar e no qual eu queria trabalhar e o qual eu queria recuperar. Que é esse outro Brasil, o Brasil ameríndio, o Brasil da herança cultural africana, o Brasil do movimento LGBTQIA+, do movimento feminista, do movimento sem terra, do movimento sem teto, do movimento democrático, desse movimento que quer ampliar a cidadania para incluir mais pessoas, o Brasil da solidariedade, o Brasil da preocupação com a população de rua, o Brasil preocupado com os povos indígenas, o Brasil preocupado com o futuro do planeta e o aquecimento global, o Brasil que acredita na ciência, que acredita na vacina, o Brasil das artes, né, das artes livres. Desse Brasil eu sentia falta, para esse Brasil eu queria voltar e esse Brasil eu queria ajudar a construir. Então, agora que a gente conseguiu derrotar nas urnas, agora não, já há um tempo que a gente conseguiu derrotar nas urnas o fascismo, embora o fascismo ainda esteja aí, e que o presidente Lula assumiu a presidência,
com esse governo que tem essa proposta de reconstrução desse Brasil mais democrático, eu me senti à vontade para voltar para esse lugar. O Jean, eu queria te fazer uma pergunta que é um pouco mais pessoal, porque aí há 12 anos aqui que eu enxergo sempre, né? O Jean do espaço público, político, ex-deputado, que tem uma presença marcante e que tem uma representação, uma representatividade no meio público. Mas tem também o Jean, meu amigo, que eu sei que que passou por momentos ruins estando longe do Brasil, que passou por momentos tristes. Eu queria saber como é que você sobreviveu a esses momentos, que estratégias você usou, como é que você fez para os seus afetos serem mantidos e outros afetos serem não tão mantidos assim. Que estratégias psicológicas você usou para sobreviver a esse nazifascismo fora do país? Felipe, primeiro eu passei momentos ruins no Brasil, né? Assim, eu estava vivendo momentos muito ruins no Brasil e você é testemunha disso, do quanto minha vida tinha virado um inferno, que eu não desejo para ninguém, não desejo nem mesmo para essas pessoas que fizeram da minha vida um inferno, porque eu não sou igual a elas, definitivamente. No exílio, sobretudo no período da pandemia, que foi o período que mais me afetou, porque eu fiquei completamente isolado. Eu estava nos Estados Unidos nesse momento, na Universidade de Harvard, no frio, num inverno rigoroso que eu nunca tinha enfrentado, um inverno de temperaturas baixíssimas, e a pandemia veio com todo o imaginário que ela carregou num primeiro momento de aniquilação em massa, né? De medo se sobreviveríamos ou não. E aí eu me vi distante da minha mãe, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos, e eu pensei que eu poderia morrer, me infectar e morrer longe no exílio, né? E esse foi um momento muito duro para mim. Então, além de recorrer à medicina, né, quer dizer, ou seja, a psiquiatria, né, para diagnosticar a ansiedade que eu estava vivendo, eu, na verdade, comecei a me dedicar a uma atividade que antes era diletante na minha vida, que era o desenho e a pintura, que é uma coisa. Eu sou autodidata em pintura e desenho, nunca frequentei escola de belas artes, mas sempre gostei das artes visuais, das artes plásticas, sempre frequentei museus, exposições. E, portanto, eu sempre gostei de pintura. Então, eu comecei a pintar, a desenhar e a pintar como uma forma de conter, como estratégia de sobrevivência mesmo, nesse momento mais duro. E curiosamente, essa retomada dessa atividade, que a princípio era terapêutica, foi se convertendo numa nova linguagem de intervenção pública, né? Uma nova maneira de intervir no espaço público, e de intervir de uma maneira que o texto não pode intervir, ou seja, que a escrita não permite, que é carregada, você produzir uma linguagem, você se comunicar por meio de algo que pode carregar o contraditório, pode carregar a ambiguidade, pode carregar a complexidade, e que não é tão policiado, tão monitorado quanto o texto escrito. Então, virou uma estratégia de sobrevivência pessoal, virou uma estratégia de intervenção política, um outro meio de uma outra maneira de me comunicar politicamente, de tratar dos temas que me interessam, de intervir no mundo, de politizar a existência e de me dirigir a um novo público e dialogar com outras pessoas. Então, aí no exílio, eu me torno um artista visual reconhecido, que era uma coisa que eu não esperava. Foi uma reinvenção de mim que aconteceu e que foi necessária também para essa sobrevivência. Ou seja, eu me reinventei como figura pública no exterior por meio da dedicação a essa forma de expressão, a essa linguagem, né, que são as artes visuais. E, claro, esse trabalho está muito ligado ao meu trabalho, a todo o meu trabalho anterior, a minha relação com a comunicação, todo o debate que eu estabeleço, e sempre estabeleci, porque eu sou jornalista de formação, com a comunicação, com o doutorado que eu estou terminando ainda, não terminei de escrever a tese sobre desinformação que eu fiz da UNB, a pesquisa anterior que eu fiz no Alaria, Instituto Afro-Latino-Americano do Hudson Center, da Universidade de Harvard, que foi uma pesquisa que eu fiz e que, na verdade, se desdobra no doutorado. Então, esse trabalho está muito ligado a esse trabalho, às minhas questões políticas, às minhas questões estéticas. Então, tem uma relação com a música, que você sabe que eu tenho uma relação com a música muito grande. E isso resultou em duas exposições,
3, na verdade, porque agora tem uma exposição em Madrid chamada Vagos e Maleantes. Eu fiz a curadoria e fiz uma obra para essa exposição. Então, essa foi, digamos, a minha estratégia de sobrevivência, foi me reinventar como pessoa no exílio, que eu precisava me reinventar, eu precisava sobreviver materialmente, né, que eu digo financeiramente, precisava sobreviver psiquicamente, precisava seguir desde o exílio atuando politicamente no Brasil, né, para recuperar nossa democracia, para tirar esse banditismo do poder central e enfrentar a extrema-direita. E, claro, isso também, aí me dediquei a outras coisas, o trabalho me salvou bastante, tanto que eu me dediquei a outros projetos com intelectuais catalães, enfim, foi um momento também de muito enriquecimento, e que, ao mesmo tempo, a dureza, a vida precária, essa precariedade da vida no exílio, ela foi também estimuladora de uma reinvenção de mim, né, que garantiu que eu estivesse aqui agora, que garante que eu esteja aqui agora conversando com vocês. Como é libertador ouvir isso, Jean. E eu acho que todos os nossos amigos em comum que estão agora assistindo a gente estão felizes de ouvir isso, estão, no mínimo, emocionados e afetados, como eu estou também, afetado e emocionado com isso, porque isso serve de exemplo, isso serve para muitas pessoas que passaram por situações semelhantes. Você, Jean, acaba sendo um exemplo para muita gente que viveu o exílio nesses tempos nefastos também. Foi por isso que eu te fiz também essa pergunta sobre as estratégias de sobrevivência, porque essas dificuldades vão servir para inspirar muita gente e para acalentar o coração dos nossos amigos também agora, nossos amigos que estão te ouvindo. Muito bom, muito bonito o que você falou, muito acalentador, viu, Jean? Muito obrigado por você poder... Bacana. Olha, a Open Democracy... Obrigado, Ana. Deixa eu só completar isso. A Open Democracy fez um documentário, uma série documental, com 5 episódios, sobre essa estratégia, chama-se Resistência, sobre as estratégias que 4 brasileiros no exílio utilizaram para resistir ao exílio, né? Então, e todas elas passam, de alguma maneira, pelas artes. As 4 estratégias passam pelas artes, ainda que os 4... um desses 4 não seja propriamente artista, que é a Débora Diniz, que ela é uma antropóloga documentarista, né, trabalha com a produção de documentários, mas o documentário está dentro do cinema e, portanto, é uma 7ª arte, né, digamos assim. Então, podemos dizer que ela também é artista. Mas eu, a Márcia Tiburi e o Wagner Schwartz somos, digamos, uma relação mais estreita com as artes, e esse documentário vai estrear no Brasil, teve uma estreia em Londres, teve uma estreia em Barcelona e vai estrear no Brasil agora com essa minha vinda para cá, junto com a Márcia. Esse documentário vai estrear da mesma maneira que a exposição também vai estar em cartaz, Desexílio, que foi essa exposição, a última exposição que eu fiz em Barcelona. Enfim, quero mostrar para as pessoas, e é importante dizer para as pessoas que o objetivo dos inimigos da democracia e das pessoas que querem um mundo excludente, querem um mundo para poucos, querem um mundo para os fortes, a intenção é nos destruir e tirar a nossa alegria de viver, né? Então, as pessoas que me expulsaram para o exílio, elas esperavam que eu ficasse no lugar da vítima, sofrendo o tempo inteiro, até sucumbir. E a gente não pode ficar nesse lugar, né? A gente não pode, por nós mesmos, mas também como resposta a eles. Então, me reinventar e virar o que eu virei fora e me inserir da maneira que eu me inseri na cena cultural e política na Espanha foi a grande resposta que eu dei aos canalhas que achavam que eu ia desaparecer, que me tirando do Brasil eu iria sair de cena, né? Muito pelo contrário, né? O exílio ele foi necessário para a sobrevivência pessoal, para conseguir vivo, e ele foi duro, mas nessa dureza eu também pude buscar algo em mim que era importante para minha sobrevivência e para minha reinvenção.